Dando continuidade, né, ao nosso Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo, passamos agora para a primeira mesa de trabalhos, o estado da arte da educação em direitos humanos no estado de São Paulo. Gostaríamos de chamar para a mesa a professora mestre Kelly Melati, presidente do CRES São Paulo, do Conselho Regional de Serviço Social. Como também debatedor Eduardo Bittar, Direito da USP, professor. Vitória Benevides, professora. Professora Maria Vitória Benevides. Para coordenar esta mesa, Francisca Pini, pelo Instituto Paulo Freire. Então, dando continuidade, nós vamos agora passar a palavra para Kelly Melati, presidente do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, que na Comissão Estadual de Educação e Direitos Humanos contribuiu imensamente na formulação, concepção do questionário que foi para os órgãos do Estado e também depois na organização dos dados que foram enviados para a professora Maria Vitória Benevides e o professor Eduardo Bittar. Então, Kelly, muito obrigada pela contribuição, pelo trabalho, porque hoje a gente tem muito a celebrar. Então, bom dia a todos e todas. Na pessoa da Francisca, aqui cumprimento também a mesa. Quero dizer que estou bastante emocionada, né, com a fala da Margarida, e é um momento realmente muito importante para a gente começar os nossos trabalhos de monitoramento. Eu acho, será que eu consigo ficar daqui mesmo? Acho que eu consigo, né? Não, pode ficar. Na verdade, a gente montou uma apresentação porque talvez ficaria mais fácil, né, a visualização dos dados que a gente conseguiu coletar, já que a proposta aqui é mostrar mesmo um mapeamento de como que a educação em direitos humanos tem sido levada em consideração no estado de São Paulo, né? Um pouco essa ideia. Então, eu vou pedir a ajuda ali dos companheiros do computador, se podem ir passando. Isso, obrigada. Então, primeiro dizer, né, que a gente está aqui representando a Comissão de Monitoramento do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do CONDEP, que é uma comissão formada tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, e que, portanto, foi a partir das ideias de como monitorar o plano de educação em direitos humanos que a proposta desse mapeamento surgiu, como então uma proposta coletiva desse grupo, né? A gente teve, então, a aprovação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos em fevereiro desse ano, e os trabalhos da comissão durante todo esse ano de 2018 perpassaram pela ideia, então, de como fazer o monitoramento desse plano, né? E aí a gente precisou, então, da identificação das demandas desse mapeamento como uma estratégia desse início de monitoramento, né? É importante sempre frisar que a proposta do questionário foi uma construção coletiva. E eu quero aqui deixar os créditos também para minha companheira Michele. A Michele não pôde estar aqui, mas participou ativamente desse processo. E a gente discutiu cada pergunta do questionário que seria enviado às secretarias, né? Então, essa preocupação dessa comissão de construir coletivamente, nossa... Tecnologia é tudo, né? Ali agora tá bem mais fácil.
Então, essa construção coletiva também é a forma, né, que se associa também com o conteúdo da questão. Então, a proposta de construção coletiva é também, em si, uma proposta de aprendizado e muito importante, né, nessa comissão. A gente teve também um trabalho muito importante de sensibilização para as respostas, né? Então, não foi só o envio do questionário, mas uma sensibilização para que esse questionário chegasse para as pessoas que, de fato, lidam com a temática de direitos humanos das determinadas instituições, para que esse questionário fosse compreendido na sua importância, para que ele fosse respondido. Então, foi um trabalho árduo que a gente teve aí, né? Principalmente Francisca e o pessoal do CONDEP, para sensibilizar as diversas instituições para a resposta desses questionários. E aí também essa comissão trabalhou coletivamente na construção da proposta do dia de hoje, desse seminário, né, que compõe a apresentação dos dados desse mapeamento que foi realizado e a conexão e a interface que esses dados possuem com os eixos propostos no Plano Estadual de Direitos Humanos. Então, o convite a gente enviou para participar da resposta desses questionários a 45 instituições. E a gente deixou ele disponível de abril a junho desse ano de 2018. Né? Então, das instituições, nós recebemos 18 respostas, o que corresponde a 40% do universo que a gente tentou alcançar. O questionário ele ficou disponível numa plataforma online, né? Então, as próprias pessoas poderiam preencher esse questionário dos seus espaços institucionais mesmo. E ele compunha 31 perguntas, que a gente tentou aglutinar esse primeiro momento de monitoramento em 4 blocos importantes que a gente gostaria de entender um pouco como é que estava sendo tratado nas diversas instituições. Então, primeiro, identificando que instituição era essa, né, de que natureza tinha, se era de abrangência estadual, como que era essa configuração. A segunda eram as ações internas. Como que essas instituições lidavam com o plano de educação em direitos humanos no âmbito dos seus trabalhadores, dos seus servidores, do seu público interno, de como, digamos assim, alinhavam, né, a concepção de direitos humanos para os seus trabalhadores. O terceiro bloco, como essas instituições lidavam com essa questão de uma perspectiva externa, né, para a sociedade. O que era proposto, o que existia configurado já enquanto serviço, projeto, campanhas, etc. E o quarto bloco eram as ações de enfrentamento às violações de direitos humanos. Como que, então, essas instituições lidavam com esse enfrentamento às violações dos direitos humanos no seu público, né? Enfim. Então, a gente tentou dividir nesses 4 blocos, tentando alcançar essas 4 dimensões que, nesse primeiro momento, a gente entendeu ser algo primordial para ter esse mapeamento de como estava sendo tratada a questão da educação de direitos humanos no estado de São Paulo. Então, pode passar. As instituições, então, que responderam, né? Então, vocês podem... é lógico que a nossa ideia aqui não é citar cada uma delas, mas é trazer um pouco esse universo, né? A maioria de abrangência estadual. A gente teve um número grande de universidades que responderam o questionário, de secretarias, algumas secretarias, o sistema de justiça, que também participou desse questionário, os órgãos ligados à comunicação, à educomunicação também. E aí, desse universo, a gente compreendeu que nós conseguimos, em que pese que não foram as 45 instituições que responderam o questionário, mas os eixos colocados no Plano Estadual de Direitos Humanos estavam todos contemplados, né? Educação básica, sistema de justiça, educomunicação, educação popular e educação superior, ensino superior, né? Lembrei de todos. Então, a gente entendeu que nesse universo todos os eixos do plano estavam contemplados. Então, isso fez com que a gente tivesse uma forma de abarcar, né, como que estava a educação em direitos humanos nos todos os eixos do plano que a gente aprovou lá em fevereiro. Pode passar. Aí, nesse sentido, é o que eu disse, né? Então, a gente tem ali educação básica, uma instituição respondente, né, que se encaixa nesse eixo. Educação superior, a maioria das respostas.
Educação popular em direitos humanos, 4 respostas. Educomunicação, ali em roxo. Segurança pública e sistema de justiça, também uma resposta. E 2 instituições que, como a gente mandou para todas as secretarias do Estado, que nas respostas não se identificaram com nenhum eixo, mas depois, mais para frente, a gente foi ver que as respostas acabavam assimilando, entrando, né, no eixo de educação popular ou coisas parecidas. Pode passar. A concepção oficial de direitos humanos, né? Foi uma pergunta muito debatida entre nós, que a gente queria saber se as instituições tinham uma concepção de direitos humanos. Então, a gente fez essa pergunta do ponto de vista oficial, né? Existe nessa secretaria algo oficial que diga da concepção de direitos humanos? E aí, mais da metade, né, 53% das instituições respondem que sim, que não, aliás, que não, né? E as que respondem que sim, não conseguem materializar que concepção é essa, né? Então, isso foi o que apareceu no mapeamento, né? As que dizem que sim, mas a gente pergunta qual, e aí não consegue muito dizer qual, e uma única disse que isso estava em construção, uma proposta de normativa que dissesse dessa concepção. Pode passar. Na política de educação de direitos humanos também foi uma outra pergunta. 61% respondem que não possuem política de educação em direitos humanos e o restante, da mesma forma, não consegue, os que dizem sim também não conseguem dizer qual é a política, né? Pode passar. Departamentos e coordenadorias, né? Existe nas instituições departamentos e coordenadorias específicas para a pauta de direitos humanos? Então, metade diz que sim, metade diz que não. E aí as que dizem sim são formados por comitês, por coordenações, por comissões, que de alguma forma tratam a temática de direitos humanos dentro da estrutura organizacional daquela instituição. Pode passar. Dos serviços, programas, projetos e ações, 56% respondem que sim, né, que possuem. 22% respondem que não e 22% não respondem, né, não colocam respostas sobre essa questão. É algo que também aponta como questão para a gente da comissão, que é a compreensão do que é um serviço, do que é um projeto, do que é um programa, o que é uma ação continuada, o que é uma ação pontual. Isso é uma tarefa que a gente vai ter que ter também do monitoramento do plano, para compreender que ações de educação em direitos humanos podem estar nessas diferentes modalidades de ofertas, né? Pode passar. Depois, no bloco 2, a gente vai para as ações internas, né? Que seria com relação ao seu público de funcionários, de trabalhadores. Então, a gente tem instituições bastante diversas, que vão de até 200 funcionários, e instituições que responderam que tem acima de 5.000 funcionários. Então, é uma diversidade muito grande do ponto de vista do tamanho dessas instituições, né? Então, isso implica também na sua organização, na sua estrutura e como que lida com essa temática, né? Então, a gente tem ali um quadro que vocês podem ver bastante diverso aí, né? De públicos dessas instituições, de 200 a 500 funcionários, de 500 a 1.000 funcionários, de 1.000 a 5.000 e acima de 5.000. Então, um universo bem diversificado. Pode passar. E aí a gente também se preocupou em saber como é que lidavam com os processos de educação permanente desses trabalhadores, né? Se existia, se não existia, como que era feito, que conteúdos. E aí a gente perguntou se existiam normativas de educação permanente naquelas determinadas instituições. 56% respondem que sim, que existe normativa que regula o processo de educação permanente nas instituições. 44% revelam que não existe essa normativa, né? E uma outra pergunta vocês possuem formação inicial para a recepção dos seus trabalhadores, né? Para que eles cheguem na instituição e que tenham ali um momento de uma formação, ou enfim, de alguma estratégia de educação permanente, né? Nesse momento inicial. 61% respondem que não e 39% respondem que sim. Pode passar. Depois a gente pergunta, então, dos conteúdos de direitos humanos, né? Então, nessa formação inicial que esses 36% oferecem aos seus trabalhadores,
A temática de direitos humanos, de alguma maneira, é evidenciada nessa formação? E 72% das respostas indicam que não, que a temática de direitos humanos não é abarcada dentre os conteúdos dessa formação inicial. 22% revelam que sim, e 6% não responderam essa questão, né? O que nos chama atenção de alguma maneira, né? Essa questão dos 72%, né? Depois a gente pergunta um pouco desses processos, né, que possuem formação em direitos humanos, alguma temática, algum conteúdo em direitos humanos. A gente pergunta sobre a exigência de conhecimento em direitos humanos por parte dos agentes formadores, né? Quem está fazendo esse processo de formação. Existe alguma exigência para que essa pessoa tenha conhecimento, ou alguma experiência, ou alguma familiaridade com a temática de direitos humanos? E aí também 39% indicam que sim e 50% indicam que não. Uma outra pergunta a sociedade civil, ela participa dos processos de formação? Os movimentos sociais, a sociedade civil, de uma maneira ampliada, participa dos processos de formação? E 45% revelam que não, 44% revelam que sim. Mas não tem muita exemplificação de como que isso se operacionaliza, né? Pode passar. Uma outra pergunta é se existe material técnico, apostila, cartilha, algo que ofereça algum subsídio nesses processos de formação inicial. 56% indicam que sim, 44% indicam que não. Pode passar. O bloco 3, então, seria das ações externas, né, que essa instituição oferece para a sociedade em geral. E a primeira pergunta diz respeito a campanhas em direitos humanos. E aí a gente fechou essa pergunta dizendo assim: existiu campanha de direitos humanos após a publicação do Plano Nacional de Direitos Humanos de 2006? Porque a gente precisava meio que datar, né, para compreender em que perspectiva que eram aquelas campanhas, né? Então, 61% indicam que sim, que tiveram alguma campanha nessa perspectiva, e 39% indicam que não. Pode passar. Publicações, a gente também pergunta, e teve publicações em direitos humanos, né, destinada à sociedade em geral, ao público atendido, etc., 39% revelam que sim e 61% indicam que não. Pode passar. Depois a gente vai para o bloco 4, que é o enfrentamento à violação de direitos humanos junto aos seus servidores, tanto do ponto de vista daquelas situações que podem ocorrer com os próprios trabalhadores, servidores daquela instituição, como denúncias de violação de direitos humanos com a sociedade em geral, envolvendo, né, essa relação, essa interface. Então, 72% revelam que não possuem ações de enfrentamento à violação de direitos humanos junto aos seus trabalhadores e trabalhadoras. E 28% indicam que sim, que possuem ações, então, para enfrentamento desse cenário. Depois a gente fala situações de violação de direitos humanos ocasionadas ou sofridas por parte dos seus servidores, tentando, digamos assim, especificar melhor a pergunta no sentido de como que lida com isso quando isso acontece envolvendo os seus trabalhadores e, portanto, com uma responsabilidade mais evidente dessa instituição, digamos assim, naquelas determinadas situações. 47% dizem sim e 53% dizem que não possuem, né? Depois a gente pergunta, então, sobre o canal permanente para recebimento de denúncia. E um pouco diferente das respostas anteriores, a gente percebe que 83% possui canal de recebimento de denúncia, né? Então, quando a gente pergunta da ação, a maioria revela que não possui. Mas quando a gente pergunta de canal de denúncia, a maioria responde que sim. Então, a gente imagina que essas denúncias, de alguma maneira, chegam a essa instituição, né? E só 17% que indicam que não possuem um canal de recebimento de denúncia. Mas 83% sim, possuem.
E a outra pergunta é sobre ouvidoria. Se existe naquelas instituições espaços de ouvidoria. 83% indicam que sim e 17% indicam que não. Desses processos em que há a ouvidoria, a gente percebe que poucos espaços elas são eleitas por eleições, seja direta ou indireta. A maioria ela é nomeada pela própria instituição. Pode passar. E é um pouco isso, né, desse mapeamento. É claro que os nossos convidados aqui poderão... a minha tarefa aqui é apenas apresentar, né? Então, apresentar esses dados... dizer que foi um trabalho muito interessante de construção coletiva. Ali, mais uma vez, eu quero agradecer a Michele, que não pôde estar aqui, mas que colaborou muito com esse processo, tanto quanto a comissão, a Rose, a professora Ismara, a Francisca, que participaram ativamente dessa construção. E agradecer a paciência e a atenção de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Kelly, pela exposição. Evidentemente, para nós pensarmos uma política estadual de educação e direitos humanos, nós temos que conhecer o que o Estado de São Paulo já dispõe, né? Então, a pesquisa teve esse objetivo. Agora, nós vamos passar a palavra para a professora Maria Vitória Benevides, professora titular da Faculdade de Educação da USP, que, na minha avaliação, dispensa mais apresentações, porque ela, penso eu, que tem sido a professora de muitos aqui, minha em especial, nessa temática da educação em direitos humanos. Dos muitos livros que a professora Maria Vitória tem publicado, um dos mais lidos que eu tenho acessado é Cidadania Ativa. Então é um prazer tê-la conosco e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, bom dia, bom dia à luz do sol. Aceitei esse convite com alegria de poder colaborar com o CONDEP e queria dizer da minha grande admiração pela Defensoria Pública, inclusive o grande número de mulheres que compõem, que escolhem, que formadas em Direito, escolhem a Defensoria Pública, que tem tudo a ver com direitos humanos, e em relação ao CONDEP, fiquei muito impressionada com as palavras da Maria Nazaré Cupertino, que relatou um conjunto de dificuldades que poderia levar algumas pessoas até a desistir desse trabalho que exige uma dedicação muito especial e uma dedicação não apenas relacionada às atividades a realizar, mas principalmente a coragem de enfrentar os desafios frente ao número muito alto ainda de violações de direitos humanos no estado de São Paulo. Ouvimos aqui a palavra do ouvidor Mariano, que um combatente de direitos humanos há muito tempo, e encerrando essa brevíssima introdução, queria registrar a minha enorme alegria pela presença aqui de Margarida e Annie Genevois, cujo
empenho pelos direitos humanos e pela educação em direitos humanos, eu acompanho há muitos anos com enorme admiração e também um grande carinho. Em relação ao CONDEP, Nazaré, eu gostaria de chamar a atenção que no regimento geral do CONDEP fala da Comissão Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo, que tem como objetivos enfatizar o papel da educação em direitos humanos no desenvolvimento social, econômico, político, civil, cultural e ambiental do Estado de São Paulo. Isso já mostra como a educação em direitos humanos tem um papel extremamente abrangente. Hoje eu chego à conclusão que sem projetos de educação em direitos humanos, seja na educação informal, em instituições, seja em movimentos sociais, e algo que me toca muito de perto, nas redes públicas de ensino e nas universidades, nós não avançaremos num dos objetivos principais da educação de direitos humanos, que é criar uma cultura de direitos humanos na sociedade. O que é criar uma cultura? E que eu acho que justamente esses dados tão aflitivos que nós temos no relatório aqui apresentado pela Kelly, um relatório extremamente bem feito pela Kelly e a Michele do Instituto Paulo Freire. Paulo Freire, presente agora e sempre. Uhul! Então, sem a criação, esse objetivo de criar, fomentar e incentivar de uma maneira constante essa cultura de direitos humanos, nós teremos uma enorme dificuldade. E acho que a falta dessa cultura de direitos humanos se reflete muito nos dados negativos do relatório. E, portanto, o papel do CONDEP é da maior relevância. E ainda, nos objetivos, aparece com clareza o monitoramento, esse acompanhamento que será cada vez mais importante, inclusive agora com o plano que o CONDEP nos conseguiu, com um esforço enorme, 22 audiências, e enfrentar não apenas o desconhecimento, mas até mesmo a hostilidade, o desprezo de muitos, inclusive em nível oficial de poder, pela cultura dos direitos humanos. E eu queria lembrar aqui que quando a gente fala em cultura de direitos humanos, é bom lembrar o que significa cultura, cuja palavra vem de cultivar, do cultivo. E, portanto, criar uma cultura é algo que Margarida Genevois lembrou aqui, é mudar mentalidades, costumes, enfrentar preconceitos
e a atuar atingindo corações e mentes, ou seja, não só pela razão, pelo conhecimento, mas também pela emoção, pelos sentimentos. O que, portanto, parabéns ao CONDEP pelo Plano de Educação em Direitos Humanos de São Paulo. O que mais me impressionou nesse relatório foi a alta porcentagem de conhecimento sobre a questão inicial, a concepção de direitos humanos, o que são direitos humanos. Então, é uma proporção alta que responde não. É uma proporção alta que responde que não tem políticas de direitos humanos, e isso levando-se em conta que foram contactados 46 instituições, dentre órgãos públicos, autarquias, universidades, etc., e tivemos apenas 18 respostas. Ou seja, daquelas instituições que sentiram um mínimo de interesse em responder ao questionário, essas poucas 18, o desconhecimento, que é o número 1 de qualquer processo, né, é muito grande. Levando-se em conta, aí eu fico pensando, se nessas 18 os dados decepcionantes são tão grandes, imagine no resto, até chegar a essas 46 que sequer responderam. Então eu fico pensando, 72% desses 18 não tem conteúdos de direitos humanos nas suas atividades. É baixo também a exigência de formação em direitos humanos para aqueles que vão tocar as atividades. Ou seja, uma pessoa que não tem formação em direitos humanos e que responde aqui, que não tem sequer a concepção, o que podemos esperar, aguardar dessa formação que vai passar para outros. E também um número bastante alto de não enfrentamento da violação de direitos humanos do pessoal da própria instituição. Então, diante desse quadro aflitivo, não fico pessimista em hipótese alguma em relação aos direitos humanos, assim como em relação à democracia, que estão estreitamente ligados, porque não teremos uma democracia mais efetiva, mais consolidada, sem respeito e educação e direitos humanos, assim como direitos humanos, como enfrentamento das violações, como educação em direitos humanos, não poderão prosperar na ausência de democracia, e não essa democracia formal, que é ter eleições, rotação no poder, etc.
Nós estamos vivendo um período extremamente tenso no Brasil e não será porque teremos eleições e temos campanha que nós poderemos respirar dizendo: enfim, a democracia está consolidada no Brasil. Democracia e direitos humanos são processos históricos e que não se acabam, ou seja, reforçar e consolidar a democracia e, portanto, direitos humanos e educação e direitos humanos é um processo continuado, um processo constante. É por isso que eu não me deixo abalar pelo pessimismo. Eu sigo o pensamento de um grande pensador italiano como Antonio Gramsci, que dizia: podemos ser pessimistas no diagnóstico, e só de ouvir a Nazaré falar da luta no CONDEP, nós podemos ter um diagnóstico pessimista em relação às forças políticas que atuam no estado de São Paulo. Porém, diz Antônio Gramsci, pessimistas no diagnóstico, mas sempre otimistas na ação, otimistas na vontade. Então, a partir desse relatório, há que enfatizar quais foram dessas 18 as entidades que mais apareceram e que responderam de alguma maneira. E eu vi dois tipos bem diferentes de entidade. Uma academia de polícia. Eu fiquei impressionada com a academia de polícia, que não apenas respondeu a todas as perguntas do relatório, como tem já um processo de cursos de direitos humanos, cursos integrados ao currículo da instituição. Eu mesma, a Academia de Polícia é nossa vizinha na cidade universitária, logo na entrada da cidade universitária. Eu mesma fui dar aula lá de cidadania e direitos humanos há vários anos atrás, e depois soube que há um incentivo à existência desses cursos para a Polícia Civil. E eu acho isso da maior importância quando conhecemos bem, infelizmente, os dados sobre a violência em São Paulo e o papel da polícia. E, em segundo lugar, quem mais se destacou como entidade que participa e respondeu foram universidades, com destaque para unidades dentro das universidades. Unidades na USP, na Unifesp, que é a federal, e que hoje tem um campus de humanos, de ciências humanas, em Guarulhos, relativamente novo, e lá há um grupo que se dedica à formação em direitos humanos. E há também aqui respostas de quem lida com a questão indígena, com a questão de terras, e entidades bem técnicas, como o Departamento de Águas e Energia Elétrica, Desenvolvimento Rodoviário, etc. Eu
senti falta da participação maior da Secretaria Estadual de Educação, porque a educação em direitos humanos é ótimo que exista em vários ambientes informais, como movimentos sociais, e formais também, como essas várias entidades aqui. Mas é absolutamente essencial que a educação em direitos humanos comece nas escolas. Nas escolas, no ensino fundamental. E isso nós defendemos e estamos pessoalmente envolvidos com os professores. Nós, que trabalhamos com direitos humanos, nós não vamos nos envolver com as crianças e com os adolescentes do ensino fundamental e médio, que não é a nossa profissão, não é o nosso trabalho. Mas nós temos que atuar com os professores, os diretores de escola, os orientadores educacionais. E porque se a direção da escola não aceitar atividade de direitos humanos, nem passará da porta da escola. Então, nós temos acompanhado aqui na capital o trabalho de educação e direitos humanos em várias unidades escolares, com vários projetos da Secretaria Municipal de Educação, de entidades como o Instituto Vladimir Herzog, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que está atualmente com formação em direitos humanos em bairros da periferia, e tenho notícia também de várias atividades no nível do ensino médio do ensino médio e fundamental em cidades do estado de São Paulo. Soube agora por um companheiro aqui da atividade com ensino público em 5 escolas em Bauru. Conheço atividade de educação em direitos humanos em cidades como Marília, na Baixada Santista, em cidades que são também sede de universidades, como a Unesp em Rio Claro, em Marília, já falei, e isso é muito importante. Um dado que recebeu uma porcentagem bastante alta de sim foi a existência de canal permanente para denúncias de violação de direitos humanos. Então, acho que tudo isso está ligado aos objetivos do CONDEP, quando enfatiza a necessidade da monitoração, do acompanhamento, para, inclusive, nós entendermos esse quadro, que eu insisto, uma alta porcentagem que responde não ter noção de direitos humanos. Então, esse é o nosso ponto de partida. O que são direitos humanos, por que eles são universais, o que significa dizer o que Margarida Genevois lembrou, que nós somos iguais em dignidade,
que nós podemos ter diferenças de vários tipos, mas temos uma igualdade intrínseca, que é a igualdade de sermos pessoas diante da lei e seres humanos diante do fundamento dos direitos humanos, que é a igual dignidade. Muito obrigada. Insisto, continuo otimista, continuo na luta pelos direitos humanos e especificamente pela educação e direitos humanos, e renovo a minha admiração pelo trabalho do CONDEP. Muito obrigada, professora.